Nos próximos e eletrizantes capítulos de Vale Tudo, a tensão emocional toma conta de cada núcleo da trama, revelando sentimentos à flor da pele, segredos guardados por anos e decisões que mudarão para sempre o destino dos personagens. Esteban, com o coração cheio de expectativas, organiza um jantar romântico em sua casa. Ele planejou cada detalhe com carinho: a iluminação suave, a música de fundo escolhida a dedo, o vinho preferido de Celina e um prato especial preparado por suas próprias mãos. O ambiente está pronto para uma noite de reconciliação e entrega. Mas o que Esteban não esperava era o golpe amargo da decepção. O telefone toca. A voz de Celina do outro lado da linha soa fria, distante e carregada de culpa. Ela anuncia que não irá. Sem muitas explicações, justifica-se dizendo que não pode se ausentar. Sua sobrinha está passando por um momento delicado, e ela não teria paz para embarcar em uma viagem romântica enquanto a menina precisa de apoio. Sozinha em seu quarto, Celina encara o teto e seus próprios dilemas. Por mais que deseje viver esse novo amor, sente que não pode virar as costas para a família. O conflito entre razão e coração é cruel, e a decisão de cancelar a viagem pesa como chumbo em seu peito. Mas ela sabe, há momentos em que é preciso abdicar dos próprios sonhos para cuidar de quem mais precisa. Mesmo sem dizer em voz alta, ela se despede silenciosamente de uma chance de felicidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a fúria de Maria de Fátima atinge seu ápice. Ela descobre, em meio a extratos bancários e movimentações suspeitas, que César teve a coragem de roubar dinheiro da sua conta. O escândalo é inevitável. Aos berros ela o confronta. Você é um canalha! Roubou meu dinheiro como um ladrão barato! César tenta se defender, argumentando que precisava do dinheiro, mas suas desculpas apenas inflamam a ira da vilã. Mais do que lesada financeiramente, Maria de Fátima sente-se traída. Algo irônico, vindo de quem tanto já manipulou e enganou. Mas, como sempre, ela não aceita ser a vítima. Promete vingança. Na residência de Jarbas, a tensão doméstica se transforma em drama familiar. Consuelo, sua esposa, informa que Mariucci, a mãe dele, não poderá mais ficar hospedada ali. Pequenas brigas, desacordos sobre regras da casa e diferenças de convivência se acumularam até o ponto de ruptura. Jarbas tenta argumentar, mas percebe que o ambiente se tornou insustentável. Dilacerado entre o amor pela mãe e o compromisso com a esposa, ele se vê obrigado a tomar uma decisão difícil. Enquanto essas tensões se desenrolam, Laís age com impulso e coragem. Incapaz de aceitar a situação nebulosa que envolve Sarita, ela decide viajar ao Rio de Janeiro para esclarecer tudo sobre os documentos desaparecidos da criança. No caminho, cruza com Heleninha, que faz um gesto raro. Pede desculpas a Celina por atitudes impensadas do passado. A reconciliação é lenta, mas genuína. Uma rachadura antiga começa a cicatrizar. Mas a verdadeira bomba da semana explode quando Laís descobre que foi Maria de Fátima quem furtou os documentos de Sarita. A indignação de Raquel é imediata. Sem pensar duas vezes, ela confronta a vilã. Como você teve coragem de roubar algo que pertence a uma criança? Você ultrapassou todos os limites. Maria de Fátima, encurralada, tenta se justificar com meias-verdades, mas dessa vez, suas palavras não convencem nem mesmo os aliados mais próximos. É nesse cenário já carregado de tensão que ocorre um dos momentos mais impactantes da trama. O retorno de Leonardo, filho de Odete, dado como morto há mais de uma década. A revelação acontece de maneira teatral, quase cinematográfica. Nise, tremendo de nervosismo e com o rosto carregado de emoção, empurra uma cadeira de rodas pela mansão de Celina. Sentado nela está Leonardo, vivo. Celina, Afonso e Heleninha ficam em estado de choque. Nise, com a voz firme e decidida, anuncia: Leonardo está vivo, e tem 3 revelações que vão mudar tudo o que vocês pensavam saber. O silêncio na sala é absoluto. O impacto não é apenas pela presença do rapaz, mas também pelo que ele representa. A prova viva de que Odete escondeu durante anos um crime imperdoável. Em cenas paralelas, vemos o lado sombrio da vilã emergir mais uma vez. Ao saber do retorno de Nise com Leonardo, Odete liga para um capanga e ordena que os dois sejam eliminados. A crueldade não tem limites. Ela ainda manda incendiar a casa para destruir qualquer evidência. O plano sórdido, no entanto, falha. Nise escuta tudo escondida e, revoltada, corre até Leonardo. Mesmo debilitado, ele consegue falar com esforço.
Me leve até minha irmã, a verdade precisa ser dita. Com coragem, Nise o leva até a casa dos Almeida Reutemann. Ao chegar, ela encara todos os olhares desconfiados e declara: chegou a hora de desmascarar Odete. O suspense atinge seu auge quando Odete aparece, sem saber do que está prestes a acontecer. Confiante, ela tenta minimizar a presença de Nise, mas é surpreendida quando vê Leonardo em sua cadeira de rodas. A máscara da vilania começa a cair. Leonardo, com voz fraca, mas determinada, exige a presença da polícia. Eugênio, o mordomo, já havia chamado as autoridades, prevendo a gravidade da situação. Odete, acuada, chama Eugênio de traidor, mas Celina o defende com firmeza. Você só traiu a mentira, Eugênio. E por isso tem meu respeito. Com os policiais presentes, Leonardo revela o primeiro grande segredo. Quem dirigia o carro no dia do acidente era Odete, e não Heleninha. Passei 13 anos acreditando que matei meu irmão, chora Heleninha. O segundo segredo é ainda mais perturbador. Odete subornou um médico para sabotar a recuperação de Leonardo, condenando-o à cadeira de rodas. Ela queria me apagar da vida dela, diz ele com lágrimas nos olhos. As revelações são devastadoras. A família está em estado de choque. A polícia dá voz de prisão a Odete, que mesmo diante das provas não demonstra arrependimento. Faria tudo de novo, afirma, fria como sempre. Leonardo então promete que ainda revelará um terceiro segredo, o mais terrível de todos. O suspense fica no ar, deixando o público na expectativa máxima. Nise, aliviada por ter rompido o silêncio, encara Odete e diz: você me fez viver com medo, mas agora é você quem vai apodrecer numa cela. Assim se encerra um dos capítulos mais intensos e inesquecíveis de Vale Tudo, marcando o início da queda da grande vilã e a promessa de justiça. O passado finalmente cobra seu preço, e os alicerces de mentiras construídos por Odete começam a ruir. A verdade, enfim, triunfa, mas não sem dor, lágrimas e redenção. Aurélio, mais uma vez guiado por seus interesses escusos, decide estreitar os laços com Leila. De forma calculada, convida a ex-modelo e o filho, Bruno, a se mudarem para sua casa. Com palavras doces e promessas de estabilidade, ele convence Leila de que aquele é o melhor caminho para o futuro do menino. Cansada da instabilidade e buscando um novo recomeço, Leila acaba cedendo. A mudança acontece em poucos dias, e logo mãe e filho já estão instalados na mansão de Marco Aurélio. Ivan, ao saber da mudança repentina de Bruno, sente um aperto no peito. O jornalista fica inquieto, temendo o tipo de influência que Marco Aurélio pode exercer sobre o garoto. Ele conhece o caráter duvidoso do executivo e teme que Bruno seja envolvido em um ambiente cheio de vaidade, ambição e falsas promessas. Preocupado, Ivan tenta conversar com Leila, mas ela está decidida a dar esse passo, acreditando que está fazendo o melhor para seu filho. Enquanto isso, Odete Reutemann segue com seus planos de manipulação e controle. Ao descobrir que Celina pretende viajar, algo que ameaça sua influência sobre o núcleo familiar, Odete recorre à única pessoa que enxerga como uma aliada útil: Maria de Fátima. Em um encontro carregado de tensão e dissimulação, Odete propõe um acordo à jovem ambiciosa. Quer que ela a ajude a sabotar os planos de Celina e promete recompensas generosas em troca. Maria de Fátima, sempre disposta a subir na vida, aceita sem hesitar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Paralelamente, Laís vive um drama pessoal angustiante. Ela procura Marco Aurélio para exigir que ele devolva Sarita, sua filha, que está sendo mantida longe dela em mais uma das manipulações do empresário. Desesperada, Laís revira gavetas, cofres, procura nos escritórios. Mas os documentos da menina sumiram. Marco Aurélio nega tudo, mantendo a fachada cínica, e Laís se sente impotente diante de tanta frieza. Eugênio, por sua vez, tenta convencer Celina a comparecer ao jantar organizado por Esteban, insistindo que ela precisa manter as aparências e não deve se isolar por causa dos problemas com Heleninha. Relutante, Celina acaba cedendo. No entanto, ao retornar para casa após se arrumar para o evento, ela se depara com uma cena desesperadora. Heleninha trancada no quarto, inconsciente, após mais uma recaída com o álcool. O impacto da imagem é devastador. Celina, tomada pelo desespero, bate na porta, grita, tenta acordar a filha. Mas Heleninha não responde. Odete, ao saber do ocorrido, sorri discretamente. Para ela,
tudo saiu conforme o planejado. Mais uma vez, conseguiu manipular os acontecimentos ao seu favor. E, como sempre, o sofrimento alheio parece ser apenas um detalhe diante de seus objetivos. Pouco depois de enfrentarem uma sequência de turbulências emocionais e familiares, Heleninha Reutemann e Ivan Meirelles finalmente encontram um momento de paz e amor. O casal, que reconstruiu sua relação com base no afeto, no respeito e na superação de traumas do passado, decide embarcar em uma viagem fora do Brasil, buscando sossego e a chance de se reconectarem longe de todas as pressões. O destino escolhido? Grécia. Mais precisamente, a charmosa ilha de Milos, conhecida por suas praias de águas cristalinas, formações rochosas impressionantes e vilarejos encantadores. O que começa como uma viagem romântica comum se transforma, porém, em algo muito maior e absolutamente inesperado. Durante a estadia no país europeu, Heleninha e Ivan decidem, de maneira impulsiva e apaixonada, selar de vez a união entre eles com um casamento surpreendente. Tão espontâneo que nem eles mesmos sabiam que estavam prestes a vivê-lo. O público não verá a cerimônia na tela. Tudo acontecerá fora do olhar da câmera, reforçando o caráter intimista e inesperado da união. Mas a revelação virá logo após o retorno dos dois ao Brasil, pegando todos desprevenidos, principalmente Celina, a tia carinhosa e confidente de Heleninha, que será a primeira a saber da grande novidade. Assim que Heleninha e Ivan colocam os pés no aeroporto internacional, a primeira ligação que fazem é para Celina. A emoção é visível, e eles combinam de ir direto ao encontro dela. Horas depois, ao abrir a porta de casa, Celina se surpreende com o sorriso largo da sobrinha, bronzeada e feliz como há muito tempo não se via. "Tia Celina, quanto tempo! Até que enfim nós estamos de volta!" diz Heleninha, já entrando de braços dados com Ivan. "E voltamos, casados!" Celina arregala os olhos, boquiaberta. "Como assim vocês se casaram? E eu não fui convidada?" Heleninha solta uma risada espontânea e Ivan segura sua mão, num gesto terno e cúmplice. "Ah, tia, ninguém foi convidado", explica Heleninha, sentando-se no sofá, ainda com o brilho da viagem nos olhos. "Foi um casamento espontâneo. A gente estava passeando em Milos, bem na frente de uma igrejinha charmosa, pequena, quase perdida entre as pedras brancas da ilha. Estava ventando muito. E, do nada, eu comecei a dançar. Eu estava tão feliz, tão leve." E foi nesse momento que o Ivan me olhou e perguntou se eu queria casar com ele. Ivan completa sorrindo. Ela começou a girar, rindo, os cabelos voando com o vento. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu senti ali que era a hora. Peguei a mão dela e perguntei: "Você quer casar comigo aqui, agora, nesse lugar?" Ela disse sim. E juro por tudo, tia, naquele exato momento, como num filme, o padre da igrejinha abriu a porta. Celina, emocionada, leva a mão à boca. "Vocês estão brincando. Parece mentira, mas foi assim mesmo", confirma Ivan. O padre abriu a porta, olhou pra gente e disse: "Entrem." Entramos. Ele nos levou até o altar. Fez uma bênção linda, simples, mas com uma força. Foi tudo tão verdadeiro. A gente nem tinha roupa de cerimônia, mas parecia que tudo estava certo. Era pra ser. Eu usava um vestido branco leve, de algodão, e o Ivan estava de bermuda, completa Heleninha rindo. O padre nem perguntou se tínhamos convidados. Só nos olhou com carinho, disse algumas palavras sobre amor, liberdade, confiança, e nos abençoou como marido e mulher. "Ah, então não foi um casamento?" "Casamento mesmo?" pergunta Celina, tentando entender. "Claro que foi", responde Heleninha de pronto. "Foi o casamento mais perfeito do mundo, sem luxo, sem convidados, sem pompa. Só a gente, o vento, a igrejinha e aquele padre com sotaque grego abençoando nosso amor. Eu nunca imaginei que casaria assim, mas foi mágico, tia. Mágico." Celina, agora sorrindo, caminha até os dois e os abraça com carinho. "Bem, se vocês estão felizes, é isso que importa. Mas podiam ao menos ter me avisado, né? Eu teria ido. Teria chorado, teria jogado arroz." Ivan brinca. "A gente jogou conchas do mar e fizemos votos improvisados. Mas, olha, a senhora será convidada para o almoço de comemoração. Vamos reunir os amigos mais próximos e celebrar. E dessa vez vai ter bolo, eu prometo." Os três caem na risada. O clima é leve, verdadeiro.
A espontaneidade do casamento se reflete no humor e na tranquilidade com que os dois encaram a vida agora. Para Heleninha, que enfrentou tantas dores, recaídas e julgamentos, encontrar em Ivan esse porto seguro representa muito mais do que um novo capítulo. É uma transformação completa. Sabe, tia, por muito tempo eu achei que não era digna de um amor assim, que por tudo que passei, tudo que fiz, eu não tinha direito a isso. Mas o Ivan me ensinou que amor também é cura. E eu queria viver isso com verdade, com entrega, e foi o que fizemos. Celina, emocionada, segura as mãos da sobrinha. Você merece, Heleninha. Sempre mereceu. Às vezes a gente só demora para entender o nosso valor, e o amor certo aparece na hora certa. Ao fundo, Ivan sorri, discreto. Ele entende o peso que aquelas palavras têm. Ele viu Heleninha em seus momentos mais sombrios. Foi quem segurou sua mão quando todos a julgavam. Foi quem a ajudou a se reencontrar. Agora, casados, parecem ainda mais fortalecidos, prontos para enfrentar qualquer coisa desde que juntos. A notícia do casamento logo se espalha. Eugênio, Laís, Bartolomeu e até mesmo Álvaro se surpreendem. Uns aplaudem a espontaneidade, outros torcem o nariz. Mas ninguém pode negar que há algo especial naquela união. Não foi um casamento por conveniência, por pressão, nem por impulso inconsequente. Foi um ato puro de amor. Nos dias que seguem, Heleninha e Ivan planejam uma celebração pequena, no jardim da casa de Celina. Um almoço para poucas pessoas, com flores do campo, comida simples e risadas verdadeiras. Nada de excessos, nada de protocolos. Apenas a reafirmação de um amor que escolheu florescer fora dos holofotes, mas que brilha como poucos. E assim, depois de tantas idas e vindas, lágrimas e recomeços, Heleninha e Ivan mostram que, mesmo em meio ao caos, ainda é possível encontrar a paz e construir uma história bonita, feita de afeto, liberdade e verdade. Leila não esconde o incômodo ao encontrar Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. A jovem tenta disfarçar, mas seu olhar curioso e desconfiado entrega que aquela visita não é apenas uma coincidência. Marco, por sua vez, age com naturalidade, tentando manter o controle da situação, enquanto Leila observa cada gesto da filha de Raquel, tentando entender o real motivo daquela presença ali. Algo definitivamente não lhe parece certo. Enquanto isso, Walter recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, a notícia é grave, e ele imediatamente fica visivelmente abalado. No entanto, ao perceber a presença de Odete por perto, ele rapidamente se recompõe, disfarça o nervosismo e mente, dizendo que era apenas uma chamada de trabalho. Odete, no entanto, não é facilmente enganada e capta a atenção no ar, embora não diga nada naquele momento. Na mansão, Celina desabafa com Afonso sobre sua constante preocupação com Heleninha. Ela sente que a filha ainda está fragilizada, mesmo após a saída da clínica. Celina teme que a jovem volte a se perder e que todo o esforço feito até agora seja em vão. Afonso tenta acalmá-la, mas também compartilha da mesma angústia silenciosa. Odete, sempre manipuladora, ouve a conversa entre Celina e Afonso e logo aproveita para alfinetar. Ela insinua com um sorriso sarcástico que Celina deveria reconsiderar a ideia de viajar com Esteban. Você tem certeza de que sua filha está pronta para ficar sozinha? Diz ela, em tom aparentemente inocente, mas carregado de veneno. Celina se cala, visivelmente incomodada com a provocação. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Dona Lu demonstra preocupação com o passeio de barco que Laís fez naquele dia. A demora da jovem para retornar a deixa inquieta. Quando descobre que Laís está desaparecida, o pânico toma conta. Ela liga imediatamente para Raquel, avisando do sumiço e pedindo ajuda. Raquel, alarmada, tenta manter a calma e começa a tomar providências para encontrar a filha. Dalva, por sua vez, sofre uma decepção amarga. Ela havia convidado Poliana para acompanhá-la ao casamento de um parente próximo, mas a jovem decide não ir. Dalva se sente rejeitada e entra em um estado de tristeza profunda, sentindo-se sozinha e preterida. Enquanto a tensão aumenta, Odete surpreende a todos ao anunciar que ela mesma irá arcar com todos os custos da internação do pai de Walter, que se encontra em uma clínica de repouso. Sua atitude causa estranheza, pois parece generosa demais vindo de alguém tão calculista.
Mas poucos sabem que há segundas intenções por trás desse gesto. Ao saber do desaparecimento de Laís, Marco Aurélio toma uma decisão drástica. Ele parte imediatamente para o Rio de Janeiro com Sarita, decidido a acompanhar de perto as buscas. Ao retornar, afirma categoricamente a Leila que Sarita não sairá mais de sua casa. O tom firme em sua voz revela que o jogo mudou. E ele está disposto a proteger o que considera seu, custe o que custar. Raquel sempre foi uma mulher de princípios. Criada na luta, batalhou por cada conquista, formou o caráter da filha com mão firme. Ao menos tentou, e nunca permitiu que a mentira encontrasse abrigo em seu lar. Mas os tempos mudaram. E Maria de Fátima, sua filha, parecia ter se tornado especialista em transformar valores sólidos em poeira. Depois de mais uma de suas manobras ousadas, Maria de Fátima surpreendeu Raquel com uma proposta difícil de engolir. Ela queria que a mãe ajudasse a sustentar uma mentira. Tudo isso para garantir o sucesso de seu plano mais recente: o casamento com Afonso, o filho da poderosa Odete Reutemann. A decisão da moça de apresentar Afonso à mãe parecia um gesto inocente, quase doce. Mas havia uma camada bem mais densa por trás do convite. Antes do jantar, Fátima fez questão de preparar o terreno com Raquel. Com sua habitual frieza disfarçada de charme, sentou-se com a mãe e disparou, como quem oferece um café. Mãe, preciso que você me ajude com o Afonso. Quero que você confirme algumas coisinhas na hora do jantar, tá? Raquel, que já vinha desconfiada das intenções da filha, arregalou os olhos. Confirmar o quê, Fátima? Só que o Rubinho... que ele foi só uma paquera rápida sua. Nada demais. Que ele nunca foi meu pai. Aquelas palavras atingiram Raquel como um tapa. O coração da cozinheira acelerou, e por um instante ela achou que fosse explodir. Respirou fundo, tentando manter a calma. Minha filha... uma relação que já nasce baseada na mentira... vai parar aonde? Fátima, como sempre, tinha uma resposta na ponta da língua. Eu sei, mãe. Mas eu amo o Afonso. E quero contar tudo um dia. Só que tem que ser aos poucos. Se eu falar tudo agora, ele termina comigo. A mãe dele, então, nem se fala. Odete vai me destruir. Raquel hesitou. Sentia que estava sendo manipulada pela própria filha, mas ao mesmo tempo olhava nos olhos de Fátima e via o mesmo brilho que ela mesma já teve um dia. O desejo de vencer, de subir na vida, de não voltar para a miséria. Aquilo a comoveu. Contra seus próprios princípios, ela concordou. À noite, o jantar aconteceu no apartamento de Raquel. Ela preparou tudo com o capricho que lhe era natural. Uma mesa posta com simplicidade, mas cheia de carinho, pratos bem temperados, e um sorriso no rosto que escondia o nó na garganta. Afonso chegou pontualmente, elegante, gentil. Parecia realmente encantado por Fátima. Cumprimentou Raquel com respeito. Elogiou a comida, o ambiente, e até se arriscou a lavar os pratos, mostrando-se um rapaz educado e prestativo. Raquel, por um momento, sentiu-se culpada por ter aceitado mentir para alguém tão genuíno. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Durante o jantar, Fátima fazia questão de conduzir o assunto, mantendo tudo sob controle. Falava sobre sua infância, da escola, dos sacrifícios da mãe para criá-la sozinha. Em certo momento, Raquel pegou um álbum de fotos antigas para mostrar ao genro. Era algo natural, quase um ritual materno. Recordar os bons momentos, apresentar a história da família. Foi aí que o destino decidiu pregar uma peça. Folheando o álbum, Afonso se deparou com uma foto que fez seu coração acelerar. Eu conheço esse cara. Ele é... Ele tocou naquele evento da Tomorrow em Paraty, um tempo atrás. Como é o nome dele mesmo? Raquel congelou. O nome parecia queimar em sua boca. Ela respirou fundo. Rubinho, respondeu, tentando soar natural. Afonso sorriu, relembrando o evento. Muito gente boa, ele... Acho que ele faleceu depois, né? Vocês estão bem jovens aqui. Já se conheciam desde aquela época? O clima na sala mudou. Afonso ainda não desconfiava de nada, mas o nervosismo de Raquel era visível. Ela olhou de relance para Fátima, que a encarava com olhos suplicantes, praticamente implorando para que sustentasse a mentira. Engolindo o orgulho e atropelando tudo o que sempre acreditou, Raquel respondeu. Nós tivemos um... namorico. Foi rápido, nada sério. Afonso riu, surpreso. Olha só, eu não sabia que a senhora era tão misteriosa, dona Raquel. Fátima, sem perder o ritmo, entrou no jogo com perfeição. É mãe, cheia de segredinhos.
Mas nada passa por mim, viu, Afonso? Raquel disfarçou o incômodo com um sorriso forçado. Por dentro, ela estava arrasada. Sabia que aquela mentira podia crescer e virar uma bomba, e pior, que sua filha era capaz de continuar manipulando as pessoas para alcançar o que queria. Tentando desviar o foco da conversa, Fátima rapidamente reuniu as fotos, fechou o álbum e se levantou. Já está ficando tarde, né, mãe? Vamos indo, amor. Você tem treino cedo amanhã. É verdade. Foi um prazer, dona Raquel, disse Afonso beijando a mão da sogra. Depois que os dois saíram, Raquel permaneceu parada na sala, o álbum no colo, olhando para a foto de Rubinho. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Me perdoa, Rubinho, sussurrou com a voz embargada. Eu devia ter contado. Devia ter enfrentado tudo. Enquanto isso, no carro, Fátima estava radiante. Achava que tudo tinha saído como o planejado. Segurou a mão de Afonso com carinho e sorriu com doçura. Então, o que achou da minha mãe? Ela é maravilhosa, forte, gentil. Agora entendo de onde vem a sua determinação. Mas mesmo com aquele elogio, no fundo do coração de Fátima havia um resquício de culpa. Ela sabia que aquela história tinha sido construída sobre um alicerce podre, e que cedo ou tarde a verdade viria à tona. O problema era, quando isso acontecesse, quem ainda estaria ao seu lado? Do outro lado da cidade, Odete Reutemann estava em sua mansão, mexendo em seus arquivos, observando atentamente uma ficha com o nome Maria de Fátima Accioli em destaque. Ela não confiava naquela moça. Algo lhe dizia que havia mais do que os olhos podiam ver. E Odete, quando desconfiava de alguém, não descansava até descobrir tudo. Nos dias seguintes, Raquel mal conseguia dormir. A mentira que havia contado não saía de sua cabeça. Ela se lembrava de Rubinho com carinho, das conversas, dos momentos de ternura. Ele havia sido mais do que um namorico. Tinha sido um amigo, um companheiro, alguém que merecia ser reconhecido como pai de Fátima. Mas agora, com ele morto e enterrado, a verdade parecia enterrada junto. Ainda assim, uma parte de Raquel acreditava que a filha acabaria revelando tudo, talvez no momento certo, como prometeu. Mas a outra parte, mais racional, sabia que Maria de Fátima era movida por ambição, não por remorso. E o casamento com Afonso seria mesmo por amor, ou mais uma jogada para ascender socialmente? Naquele instante, Raquel percebeu que havia cruzado uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar. Havia traído seus princípios, sim, mas o pior era ter feito isso pelas mãos da filha. E no fundo, o que mais a assustava era perceber que, por amor a Fátima, ainda poderia mentir de novo. Maria de Fátima está decidida a se firmar de vez no mundo da alta sociedade, e para isso não hesita em fazer alianças perigosas. Em uma conversa tensa e cheia de segundas intenções, ela oferece ajuda a Marco Aurélio em uma situação delicada, mas deixa claro que nada vem de graça. Com um olhar calculista, afirma: eu posso te ajudar, Marco, mas você vai me dever um favor. E dos grandes. O executivo, mesmo desconfiado, aceita a proposta. Ele sabe que Maria de Fátima é ambiciosa, mas também é esperta. E naquele momento, ela era a única que podia livrá-lo de um problema maior. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o novo emprego de Bartolomeu causa polêmica. Eunice e Ivan, seus pais, estão preocupados com os rumos que a vida do filho vem tomando. Eles não aprovam o ambiente em que ele vai trabalhar e temem que isso o afaste dos princípios que sempre defenderam. Esse trabalho não combina com você, Bartô, diz Eunice, visivelmente aflita. É perigoso e instável, você merece mais, completa Ivan. Mas Bartolomeu está determinado a seguir o próprio caminho, ainda que isso signifique contrariar os pais. Na pousada, Raquel começa a desconfiar das movimentações de César. Ao flagrá-lo observando Maria de Fátima de longe, sua reação é imediata. Se você está seguindo minha filha, vai se ver comigo. Ameaça, encarando César com firmeza. Ele tenta se defender, dizendo que tudo não passa de coincidência, mas Raquel não está convencida. No apartamento dos Lacerda, Heleninha escuta a discussão e, mais tarde, conversa com Renato. Ela sugere que ele entreviste Bartolomeu para uma vaga em sua empresa, talvez assim ele consiga um rumo melhor na vida. Ele é bom garoto, só precisa de uma chance, diz Heleninha, sempre sensível às dificuldades dos outros. Enquanto tudo isso acontece, Maria de Fátima age pelas sombras. Usando de sua lábia e artimanhas, consegue pegar o código do cofre da pousada
que havia sido passado por Laís para Raquel com extrema confiança. Sem que ninguém perceba, ela abre o cofre e tem acesso a documentos importantes. Exatamente os papéis que Marco Aurélio tanto precisava. Ao mesmo tempo, Dalva se prepara para um evento familiar importante. Sentindo-se fragilizada e querendo companhia, ela convida Poliana para acompanhá-la. Vai ser bom ter você por perto, minha filha. Essas reuniões de família sempre me deixam mexida, confessa. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ivan está cada vez mais desconfiado de que há algo errado nos bastidores da TCA. Sua intuição, afiada como sempre, começa a se acender quando Marco Aurélio anuncia algumas transferências de funcionários para sedes internacionais da empresa. Entre os nomes, um em especial chama sua atenção: César Ribeiro. Além de você, vão mais 3 funcionários, diz Marco Aurélio em tom casual. A Yolanda Martinez, do RH, o Otávio e um outro funcionário que provavelmente você nem conhece, o César Ribeiro, vai ficar locado em Paris. Ivan disfarça o espanto ao ouvir o nome, mas por dentro sente o coração bater mais forte. César Ribeiro? Pergunta ele, tentando manter a voz neutra. Conhece ele? Devolve Marco Aurélio o olhar atento, como se sondasse a reação do colega. Ivan hesita por um segundo, então mente friamente. Quando você falou, eu achei que sim, mas agora acho que estou confundindo com outro César. O clima entre os dois fica carregado. Há uma desconfiança mútua e silenciosa no ar. Ivan percebe que está lidando com um jogo perigoso e que qualquer passo em falso pode custar caro. Ele sabe que Marco Aurélio não é alguém a se confiar. E agora, César parece estar mais envolvido nessa teia de corrupção do que ele imaginava. Intrigado e sem conseguir tirar da cabeça a imagem de César, Ivan resolve investigar por conta própria. Decide ir atrás de uma fonte mais acessível e talvez mais vulnerável. Freitas, o assistente leal, ou ao menos submisso, de Marco Aurélio. No fim do expediente, Ivan o aborda. Freitas, que tal uma cervejinha hoje? Eu pago. Surpreso com o convite, Freitas hesita por um instante, mas acaba aceitando. No bar próximo à empresa, os dois se sentam à mesa. Ivan pede 2 cervejas e começa a puxar conversa com cuidado, como quem apenas deseja relaxar depois de um longo dia. Mas, por trás de cada palavra, ele está armando o terreno para tirar do outro o que deseja saber. Conforme o álcool vai soltando a língua de Freitas, o assistente começa a desabafar. Carrega mágoas antigas por se sentir usado e descartável diante de tudo que fez por Marco Aurélio. Sabe o que eu acho mesmo, Ivan? Que o Dr. Marco Aurélio não merece a minha lealdade. Dispara, com os olhos marejados pela bebida. Eu resolvo tudo para aquele ingrato. Já botei as mãos na lama por ele. As mãos só não, eu mergulhei na lama. Me afundei mesmo. Até aquela mala de dólares. Fui eu quem conseguiu de volta. Ivan arregala os olhos, mas finge espanto moderado. Mala de dólares? Que história é essa? Na mesma hora, Freitas percebe o que acabou de dizer. A sobriedade volta ao seu rosto num piscar de olhos. Ah, Ivan, eu viajei aqui. Tô misturando tudo. Era um filme que eu vi ontem. Um suspense desses americanos, sabe? Ivan finge rir. Ah, claro. Esses filmes sempre têm uma mala de dinheiro envolvida, né? Mas por dentro, ele já montou o quebra-cabeça. Naquela mesma noite, Ivan refaz mentalmente toda a cronologia dos últimos acontecimentos. Lembra-se do roubo misterioso na casa de Raquel, da desconfiança de Raquel com Maria de Fátima, das atitudes suspeitas da jovem desde que se aproximou de Marco Aurélio. E agora, com Freitas revelando, mesmo sem querer, que houve uma operação clandestina envolvendo uma mala de dólares, tudo começa a fazer sentido. Maria de Fátima roubou a mala com o dinheiro. Isso explicaria a ascensão repentina de César à condição de executivo na TCA. Ele deve ter sido o intermediário, ou talvez cúmplice direto da operação. E Freitas? Freitas foi o laranja que executou o trabalho sujo, como sempre. Ivan sente um misto de indignação e frieza ao perceber que esteve cercado por mentiras. Mais uma vez, o dinheiro fala mais alto, e pessoas ambiciosas como Maria de Fátima não medem esforços para alcançar seus objetivos. Mas agora ele tem uma peça importante nas mãos. A verdade. Não que ele vá sair falando tudo imediatamente. Ivan sabe que está lidando com gente perigosa.
Marco Aurélio é um homem influente, capaz de tudo para proteger sua reputação e seus interesses. E Maria de Fátima? Bem, ele já viu o que ela é capaz de fazer para subir na vida. Mas dessa vez, Ivan tem uma vantagem. Ele sabe, e com essa informação poderá agir com estratégia, minar seus inimigos por dentro e, quem sabe, virar esse jogo sujo que se instalou na TCA. O que começou como uma conversa despretensiosa em um bar se transformou em uma revelação bombástica. E Ivan está mais preparado do que nunca para enfrentar a verdade e usar isso a seu favor. Odete não perde a chance de provocar Celina durante um encontro casual. Com seu habitual tom sarcástico, ela faz insinuações sutis, mas maldosas, sobre o passado da rival, cutucando feridas antigas e deixando claro que não esqueceu as rusgas entre elas. Celina, por sua vez, tenta manter a elegância, mas sai visivelmente incomodada com a provocação. Enquanto isso, Sardinha começa a observar com atenção o comportamento de Solange e Renato. O clima entre os dois está diferente, mais íntimo, e o funcionário não demora a perceber que há algo além de uma simples relação profissional entre eles. Desconfiado, Sardinha comenta com um colega que acha que esse envolvimento pode estar afetando as decisões dentro da Tomorrow. Em outro ponto da trama, Maria de Fátima abre o jogo com Raquel e revela que está se relacionando com Afonso. A notícia pega a mãe de surpresa, que reage com cautela, já que conhece bem o caráter ambicioso da filha. Raquel teme que a relação esconda interesses financeiros e, como sempre, fica em alerta. Laís, por sua vez, leva um susto ao ver Marco Aurélio chegar de surpresa à pousada. O executivo aparece decidido a ver Sarita, e a mãe da menina se vê acuada diante da presença dele. Marco Aurélio, cada vez mais envolvido na vida da filha, deixa claro que pretende ter mais influência sobre a criação da garota, o que acende um sinal vermelho para Laís. Enquanto isso, César, em um ato sorrateiro, movimenta a conta de Maria de Fátima e retira uma quantia em dinheiro sem avisá-la. A jovem, ainda envolvida nos próprios planos, sequer imagina que está sendo passada para trás. Diante da crescente pressão de Marco Aurélio e do risco de perder a guarda de Sarita, Laís decide procurar Raquel e pede ajuda. Ela reconhece que, sozinha, talvez não consiga enfrentar a batalha judicial que se aproxima. Raquel, sensibilizada, promete usar sua influência para proteger mãe e filha. Na Tomorrow, Renato convoca uma reunião com os funcionários e faz um anúncio inesperado. Solange assumirá interinamente a diretoria da empresa. A decisão surpreende muitos, mas deixa claro que Renato confia plenamente em sua parceira, o que para alguns reforça os rumores sobre o envolvimento dos dois. Em Paraty, Marco Aurélio descobre que Maria de Fátima é filha de Raquel e imediatamente enxerga uma nova oportunidade. Ele propõe que a jovem vá até a cidade para conversarem. Curiosa e sempre atenta a possíveis vantagens, Maria de Fátima aceita o convite. O encontro entre Marco Aurélio e Maria de Fátima é direto. Ele, com seu jeito persuasivo, revela suas intenções e tenta convencê-la a colaborar com seus planos, deixando claro que pode haver algo vantajoso para ela, desde que esteja disposta a jogar conforme suas regras. Maria de Fátima sempre soube o que queria da vida: dinheiro, poder e prestígio. Desde que colocou os pés no Rio de Janeiro, ela traçou um plano minucioso para alcançar o que considera sucesso. E esse plano incluía, é claro, fisgar Afonso Reutemann, o herdeiro bilionário de Odete Reutemann. O casamento com ele era sua porta de entrada definitiva para o mundo dos ricos e influentes. Tudo parecia correr conforme o planejado. Mas como em toda boa novela, o inesperado bate à porta no momento mais decisivo, prestes a embarcar para Paris ao lado de Afonso, numa viagem romântica que serviria como o grande passo rumo ao noivado. Maria de Fátima é surpreendida por uma proposta que balança toda a sua estrutura. Ela é convidada para ser o rosto de uma campanha internacional comandada por ninguém menos que Mário Testino, um dos fotógrafos mais renomados do mundo da moda. O cachê oferecido é irresistível: R$ 700 mil por um contrato de 1 ano. Para qualquer modelo iniciante seria o sonho de uma vida. Para ela, ambiciosa como sempre, é a consagração de uma imagem que há muito tenta construir. A oportunidade surge após um teste feito às escondidas, por insistência de uma produtora que acreditou em seu potencial. O ensaio deu certo, e Testino ficou impressionado com o seu perfil. Era a chance de ouro que muitas aspirantes à fama jamais teriam. Mas havia um obstáculo considerável. Aceitar o trabalho significaria abrir mão da viagem com Afonso. E mais do que isso,
poderia comprometer toda a encenação que vem fazendo para levá-lo ao altar. Fátima se vê diante de um dilema cruel. De um lado, a independência financeira, a projeção internacional e a carreira própria. De outro, o caminho mais seguro e calculado de se tornar esposa de um bilionário e garantir uma vida de luxo sem precisar levantar um dedo. Confusa e ansiosa, ela decide abrir o jogo com Afonso. Leva o contrato até ele, pede sua opinião e ouve um parecer sóbrio. Não